Ilustres amigos do canal, tudo bem? A taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, foi mantida em 13,75%. E aí fica a pergunta, aonde investir já olhando para os próximos anos? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Investimentos na renda fixa para você que já entendeu que ela vai continuar trazendo boas alegrias em 2023. Vamos lá, porque o vídeo já começou. E eu começo trazendo para você aí o histórico, o gráfico da nossa taxa básica de juros, a chamada taxa Selic. Você já verifica aí no canto direito do seu vídeo que a taxa Selic continua bem alta, 13,75%. É o valor ou um dos valores mais altos dos últimos seis anos aqui para você. O que significa isso? Juros mais altos significa então aí a contração monetária, aumento da taxa de juros num índice como nós não víamos há muito tempo. Repara aí embaixo que desde o iniciozinho aí de 2021 essa taxa vem subindo e não parou mais. Então está aí. Juros em alta, você já entendeu que a renda fixa vai continuar trazendo grandes alegrias para o ano que vem. Mas já que falamos do ano que vem, vamos entender aqui quais são as projeções do mercado para 2023 e, na sequência, 5 tipos de investimento na renda fixa para você entender. As projeções do Boletim Focus, que é um levantamento do Banco Central perante diversas instituições financeiras. É um levantamento semanal que o Banco Central faz algumas perguntas para mais de 100 instituições. E a projeção agora é que a nossa taxa básica de juros feche 2023 em 11,5%. Essa aí é a mediana das expectativas, ou seja, são as instituições financeiras respondendo a uma pesquisa do Banco Central. E aí eu volto a dizer, taxa de juros não cai rápido aqui no Brasil. E eu venho falando isso mês após mês. Principalmente se confirmada a expectativa do novo governo de injeção de dinheiro na economia. Via aí principalmente auxílios. Toda vez que você injeta mais dinheiro na economia, a inflação não cai rápido, porque o consumo sobe. Mas está aí para você. Taxa de juros, taxa Selic ainda acima de 2 dígitos em 2023. O IPCA, que é a nossa inflação, o mercado continua projetando ele acima de 5%. Ou seja, continua subindo bem devagarzinho. E mais do que isso, o mais preocupante é que se ele ficar nesse patamar, vai continuar acima do teto da meta do Banco Central. Então veja, não é a meta, é o teto da meta, é o máximo de inflação que o Banco Central admitiria em 2023. E lembrando, 2022 estourou em muito aí a meta. E com relação ao PIB, veja, o PIB no ano de 2022 vai fechar bem próximo de 3%. Um PIB excelente se formos considerar aí o nosso histórico. Só que qual é o problema? É que para o ano que vem voltaremos a ter aí um PIBinho, um crescimento pífio diante das projeções. Então esse é o cenário macro para que você entenda agora quais são as expectativas para o próximo ano. E se você já está gostando, dá aquele super like que agora eu quero te mostrar investimento, desde os mais tradicionais até aqueles um pouco mais arrojados aí na renda fixa. Se você é uma pessoa hiperconservadora, ainda está lá na poupança, mas quer tentar sair dela, eu quero te ajudar. Verifica aí, a poupança teve a sua regra alterada, a chamada nova poupança, desde maio de 2012, pouco mais aí então de 10 anos. E o que mudou na regra? Toda vez que a taxa de juros, a taxa Selic, estiver acima de 8,5%, a rentabilidade da poupança será de 0,5% ao mês, mais a TR, que é a taxa referencial. Só para você compreender quanto que dá isso, até novembro a poupança tinha dado 7,14%. Então ela deve fechar aí 2022 pouca coisa acima de 8%. Só que é 8% líquido, porque na poupança não tem desconto de imposto de renda. E aí, quando você olha esse 8%, você verifica que para esse ano não foi ruim, porque está batendo a inflação, que vai ficar aí próxima de 6%. Então você diria, bom,
esse ano não foi de todo ruim, e eu vou concordar com você. Só que qual é o problema? É que para os anos seguintes, há outros tipos de investimento com expectativas muito mais rentáveis do que a poupança. Então vamos lá, qual é a grande vantagem da poupança? A grande vantagem é o resgate imediato. Se você precisar do dinheiro, você solicita o resgate e na mesma hora volta para sua conta. A grande desvantagem que eu vejo é a rentabilidade ruim. E você vai comparar aqui com os demais investimentos. Então grava aí, rentabilidade líquida da poupança próxima de 8% ou pouco acima de 8%. Agora vamos falar de outros investimentos para você que quer ganhar um pouco mais e tendo segurança nos investimentos, confiança ainda maior do que investir na poupança. Vamos lá. Vamos começar falando aqui do Tesouro Selic, que é aquele investimento que você faz no Tesouro Direto e que ele é vinculado diretamente à nossa taxa básica de juros. Ou seja, se a taxa básica de juros sobe, você ganha ainda mais. Se ela se mantém como ela já está alta, você continua ganhando um valor excelente. Então tá aí, em 2028, ela rendeu aí, ou vai render, acima da inflação. Porque ela vai ter uma rentabilidade líquida acima de 10%. E você já viu que a inflação em 2022 ficou próxima de 6%. Para 2023, nós estamos falando ainda de uma rentabilidade acima de 9% líquido, contra aproximadamente 5% da inflação. Então veja que você já estaria ganhando bem acima da poupança, investindo também no Tesouro Selic. Só que o Tesouro Selic tem algumas vantagens em relação à poupança. Rentabilidade acima da poupança e também não tem marcação a mercado. Então veja aí que são dois investimentos que você tem que comparar para compreender um pouco melhor. Só que ele tem outra vantagem, ele é mais seguro do que a poupança, porque a garantia da poupança é o FGC. A garantia do Tesouro Selic é o governo federal. É muito maior do que a garantia, então, aí da poupança. Se você não está entendendo muito bem, eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui do alto para você entender tudo sobre Tesouro Direto. Acessa ela lá que nós temos pelo menos 2 vídeos sobre Tesouro Selic para você entender tudo sobre ele. Continuando aqui, a terceira opção que você pode avaliar é um tesouro prefixado. Tesouro prefixado é aquele título que você compra e você já sabe antecipadamente quanto que você vai receber no futuro. As taxas estão bem voláteis aí nesse mês de dezembro. Só que eu quero adotar uma taxa mais ou menos em torno de 13%. Lembrando que essa taxa há 15 dias atrás chegou a 14%. Agora pode estar um pouquinho abaixo de 13%. Então eu estou arredondando em torno de 13% para ter aí uma margem de erro para cima e para baixo. Se der 13%, você vai ter uma rentabilidade líquida de 10,85% ao ano. Então vou voltar para você entender. A poupança pouco acima de 8%. O Tesouro Selic vai ser acima de 9%. E aí, o Tesouro pré-fixado, se você levar até o vencimento, quase 11% líquido, já descontando o imposto de renda de 15% e a taxa B3 de 0,2%. Então veja aí que é um investimento que você ganha ainda mais. E além disso, você tem a vantagem de também estar seguro pelo Tesouro Nacional. Bom, qual é a grande vantagem do Tesouro pré-fixado? Você tem a grande vantagem de já saber antecipadamente quanto vai receber lá em 1º de janeiro de 2025. Além disso, eu preciso te dizer, o pré-fixado 2025 está no melhor quartil. Se você não conhece as nossas playlists, eu quero te indicar essa, que você entende as melhores taxas para você comprar. E olha, assiste lá que você vai gostar. A grande desvantagem desse tipo de investimento seria se nós tivermos uma disparada da inflação. E o que seria essa disparada? Uma inflação, por exemplo, passando de 10% ao ano. Não é particularmente o que eu acredito, porque a nossa taxa de juros já está bem alta. E para a inflação disparar, teríamos que ter aí uma catástrofe financeira, econômica, enfim. Não é o que eu acredito. Continuando aqui, eu quero trazer mais uma opção para você. A quarta, o Tesouro IPCA. É um título, então, que quando você compra ele, você tem a taxa pré-fixada, que é a taxa daquele momento da sua compra. E você tem, por outro lado, a inflação. De quando? Da data da sua compra até a data do vencimento ou a data de resgate.
E aí, se nós pegarmos o histórico de inflação no Brasil dos últimos 10 anos, está em torno de 6%, 6,1% para ser exato. E se nós pegarmos essa taxa, então, que ele está girando por esses últimos dias, em torno de 5,95, o Tesouro IPCA 2026, você teria uma rentabilidade bruta de 12,31. Descontando a taxa B3 e também o imposto de renda, cai para 10,26. E aí eu vou voltar, você vai ver que o pré-fixado está melhor. Está aí na sua tela, olha, 10,85. Realmente. Por quê? Porque o pré-fixado é mais volátil, ele é mais arriscado. Ou seja, você está fazendo um investimento já sabendo quanto vai receber. Por outro lado, o IPCA ele te protege da inflação. Então, geralmente, tem uma diferençazinha. Em outras palavras, se a inflação disparar, o IPCA é muito mais vantajoso para você. Agora, se a inflação desabar, o pré-fixado é mais interessante. E aí você tem que mensurar essas duas situações para você verificar qual é o mais adequado ao seu perfil. Agora, para finalizar, se o que você quer mesmo é rentabilidade, eu vou te mostrar aqui as opções recentes de investimento que nós temos aqui em CDBs e também LCIs, LCAs. Está aí na sua tela um levantamento recente que eu fiz, comparando então essas rentabilidades. E aí eu cheguei a encontrar rentabilidade de CDB pré-fixado acima de 16%. Para ser mais exato, 16,5% eu encontrei no Banco BMG, para vencimento em setembro de 2026. Veja, nesse caso, nós estamos falando da rentabilidade líquida de 14%, mais de 1% ao mês. É uma rentabilidade excelente para você que quer ter visão aí de médio prazo. Porque 2026, estamos falando aí de menos de 4 anos aí para você. Tinha também CDB vinculado ao IPCA, pagando a taxa de 8,82. Veja que aí você teria uma rentabilidade líquida próxima de 13%. Enfim, essas são as oportunidades da renda fixa para você, para que você possa repensar em sair da poupança e pensar em outros investimentos mais rentáveis e mais seguros. E se você realmente for mais ousado também, você viu aí os CDBs, as LCIs, os LCAs. Só que olha, pesquisa sempre o banco emissor para que você não seja enganado no mercado financeiro. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito aí o seu dia e fica de olho, taxa Selic não vai cair rápido. Um abraço e até o próximo vídeo.